Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura e hoje a gente vai dar sequência à nossa leitura de A Alma Indomável. Não sei se vocês viram o vídeo anterior, mas eu vou deixar a playlist aqui no YouTube para vocês poderem curtir essa experiência maravilhosa dessa ferramenta que foi transformadora para mim. Eu espero que entre no seu coração, que possa te ajudar, que você possa fazer muitas reflexões sobre você mesmo, se conhecer melhor. A importância de olharmos para isso com carinho, com cuidado, é muito gratificante quando você passa a entender o verdadeiro sentido da sua proposta de vida, de conhecer o seu eu, de se explorar melhor. E essa ferramenta que, sem dúvidas, é uma ferramenta que vai te fortalecer nessa sua jornada se você busca fazer mudanças espetaculares na sua vida, quebrar barreiras, desbloquear essas travas, essas benditas travas que você tem aí de eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer. Quantas vezes as pessoas ficam te limitando, né? Falando o que você deve fazer, o que você não deve, sendo que a grande verdade está aqui, ó, dentro de você. E se colocar à disposição para aprender, igual ferramentas como essa de Michael Singer, Pressfield, vários grandes outros escritores, né? O próprio Buda, Deepak Chopra, então a galera aí que fala muito desse conhecimento milenar, que está há milênios, as pessoas evoluindo e aprendendo, e chega com muito mais facilidade a nós hoje do que há uns anos atrás. Imagina, nossa, eu faço a leitura de que esse tipo de leitura que era impossível chegar nas nossas mãos, esse nível de conhecimento como chega hoje. Há anos atrás, no meu tempo de garoto, tinha leitura, mas de uma certa forma, o livro, né, o conhecimento, ele era um pouco mais restrito, porque você tinha que ter, de uma certa forma, um acesso mais privilegiado, né, para grana, para você estudar em bons lugares, acessar bons livros, e hoje na internet você tem essa facilidade. E eu te recomendo, francamente, sinceramente, faça uma busca por esse conhecimento cada vez mais, de se sintonizar principalmente com assuntos que trazem respeito a você, a conhecimento de si mesmo. Então, esse conhecer de si, né, esse lado espiritual de descobertas suas, só você pode fazer por você. E você, tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Fechou, meu leão, minha leoa? Bom demais, a gente já fez a leitura do prefácio, né, na nossa leitura anterior. Eu vou deixar até a playlist aqui, como eu falei para vocês poderem acompanhar as leituras aí que eu vou fazer diariamente essas leituras. E para quem está chegando aqui agora, eu quero te pedir duas coisas, tá? A primeira delas é, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que gostam, que estão em busca aí desse tipo de conhecimento. E volta para ver a leitura do prefácio, para você entender um pouco mais do que é esse livro maravilhoso, do que ele tem para ensinar. E a gente hoje dá sequência aqui. Vocês vão acompanhar comigo a leitura da parte 1, Despertar da Consciência. Lembrando que, tá, eu estou fazendo a leitura já, fazendo uma leitura comentada, trazendo as minhas experiências de vida, como que eu mudei, como que eu me encaixo, como que eu me vejo dentro desse mundo que cada vez mais eu busco conhecer, eu busco explorar. E eu não vou ler, obviamente, o parágrafo todo, tá, para não ficar um vídeo muito extenso. Eu vou sempre tentar buscar aí vídeo de 10, 15 minutos para que vocês possam também acompanhar com clareza, e eu acho que não vai ficar pesado aí para quem quer realmente mergulhar. Mas tem dia que, se o coração fluir aqui, nós vai embora, nós vai tocar. Aí vocês que mandam. Se você quiser que eu aumente o ritmo, que eu falo mais, que eu continuo mais a leitura, é só você mandar aí nos comentários. Beleza, continua, que tá bom demais, vamos aprender. Vamos nessa, meus leões e minhas leoas. Parte 1. O despertar da consciência. A voz dentro da sua cabeça. Droga! Não consigo lembrar o nome dela. Qual era mesmo? Caramba! Ela está vindo aí. É Sônia? É Silvia? Ela me disse ontem. Qual o meu problema? Vou passar a maior vergonha. Caso ainda não tenha notado, há um diálogo mental incessante dentro da sua cabeça. Ele simplesmente não para. Já se perguntou por que isso acontece aí dentro? Quem decide o que dizer e quando? Quando
Quanto do que é dito se revela verdadeiro? Quanto é ao menos importante? E se agora mesmo você estiver ouvindo, não sei do que você está falando, não tenho voz nenhuma dentro da cabeça. Essa é a voz de que estamos falando. Se você for inteligente, vai dedicar algum tempo a dar um passo atrás, examinar essa voz e conhecê-la melhor. O problema é que você está perto demais para olhar com objetividade. É preciso recuar bastante e observá-la falar. Você ouve essas conversas internas o tempo todo. Quando está dirigindo, por exemplo, eu não tinha que ter ligado para o Fred? Tinha. Meu Deus, não acredito que eu esqueci. Ele vai ficar morrendo de raiva. Nunca mais vai falar comigo. Será que eu devo parar para ligar para ele agora? Não quero parar o carro agora. Observe que a voz faz os dois lados da conversa. Ela não se importa com isso, contanto que continue falando. Quando você está cansado, tentando dormir, é a voz de dentro da sua cabeça que diz: o que eu estou fazendo? Não posso dormir agora. Esqueci de ligar para o Fred. Lembrei no carro, mas não liguei. Se não ligar agora, mas está muito tarde, não dá para ligar para ele agora. Nem sei por que pensei nisso. Preciso pegar no sono. Droga. Agora não consigo dormir. Perdi o sono, mas tem um dia cheio amanhã e preciso acordar cedo. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fazia muito isso. Eu sempre tive muito esse hábito de o seguinte: tá conversando. A Elisângela, até minha esposa, falou comigo: pelo menos o Flávio vai ver se para agora, né, de conversar com o cliente, porque eu tô focado muito em estudar, né, essa parte do digital, dos lançamentos, que a gente está fazendo alguns produtos aqui da loja. E antes eu conversava, ficava, mas isso, conversando com o cliente e tal. E quando eu comecei a olhar tudo isso, me veio a reflexão do quanto a nossa mente é bombardeada e a gente fica o tempo todo ouvindo essas conversas da nossa mente, mas a gente mesmo fica dialogando, ela pergunta e responde por nós mesmos. E olha o quão louco que é isso, que você não tem consciência disso. Você acha que é você, mas na verdade são os seus pensamentos. Os seus pensamentos têm te dominado ao invés de você dominar os seus pensamentos. Ou seja, você não está em boa parte do seu tempo onde você deveria estar. Onde você deveria estar? No momento presente. Às vezes você está dirigindo o carro, você devia estar fazendo o quê? Dirigindo o carro. Você não tinha que estar pensando se você ia ligar para o Fred. Você não tinha que estar pensando na conta que você tem para pagar. Se você está brincando com seus filhos, você está brincando com seu filho. Se você está brincando com seu cachorro, você está brincando com seu cachorro. Se você está correndo, você está correndo. Isso é estar presente no momento. Estar 100% presente no que eu estou fazendo. Mas sempre tem um mais, né? Eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo, no geral, nós não conseguimos fazer isso? Porque a gente está tão ligado, mas tão ligado, mas tão ligado no 220 com tanta informação e às vezes tanta informação de merda, tanta informação inútil, que você não consegue parar para se desligar e estar concentrado na única coisa, no momento presente. E a desorganização começa a vir. Inclusive, conversei com o Tarley sobre isso hoje. Ele estava falando o quanto o poder. Ele, coincidentemente, ele nem sabia que eu estava fazendo, que eu iniciei esse projeto da leitura aqui com vocês, no canal. E ele chegou, me mandou um livro, ele me mandou uma situação para mim e falou: cara, olha só, meu irmão, como que a gente deseja algo de fato se a gente não consegue se visualizar nesse novo horizonte que a gente quer se colocar, que nós queremos acessar? E casou com a pílula que eu dei hoje, né, no Instagram da loja, que eu estava conversando com os seguidores aqui, e eu li a pílula, inclusive, que eu li para vocês aqui também ontem, que a Luciana colocou o trecho do Buda. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se a realidade. Buda. Olha o poder disso aqui para você
compreender melhor sobre essas vozes. E até quando a pergunta é, para finalizar, para matar assim a pau, até quando você vai deixar os seus pensamentos te dominarem, te ferrarem com você, te bloquearem, te impedir de que você faça o que você tem que fazer. Você está totalmente dominado. Dominado. E eu falo porque eu observei muito isso. Eu mudei demais isso em mim. Vocês não têm noção do quanto que eu falei, não, peraí. Isso aqui eu não posso mais dar continuidade para isso aqui. Eu vou parar e deixa eu encontrar aqui uma saída. E mesmo assim, tá? Não é uma da noite pro dia que você vai sair. Se você não conseguir enxergar isso, é um processo. Principalmente para quem já está há muito tempo enfiado em crença limitante, enfiado num ecossistema muito louco, que não tem tempo para nada, que não consegue visualizar, você não consegue se visualizar no futuro. Por exemplo, eu quero uma casa nova, eu não consigo me visualizar nessa casa nova. Eu quero um carro novo, eu não consigo me imaginar dirigindo ele lá na beira da praia. Porque você está tão atordoado, ou às vezes você está pensando tão no futuro, ou tão preso no passado, que você não consegue estar pleno no presente. E um cara que fala muito disso, né, Murilo Gun, ele é um dos grandes mentores hoje, que ele fala muito dessa parada de flow, né, como ele, Pedro Superti. Tem uns caras que falam, pô, e os caras que estão no empreendedorismo, que voam, os caras conhecem isso, pô, e é um jogo que você tem que jogar. É o despertar da mente, é o despertar da consciência, de você dominar os seus pensamentos. Principalmente para você que quer evoluir, meu conselho é esse, tá? Talvez aqui, em algum momento, eu sei que você está buscando essa evolução de consciência, senão você não estaria correndo atrás disso. Continuando aqui. Não admira que não consiga pegar no sono. Como você tolera essa voz falando o tempo todo? Mesmo quando está dizendo algo agradável e reconfortante, ela ainda perturba tudo que você faz. Ao passar algum tempo observando essa voz mental, a primeira coisa que você vai notar é que ela nunca se cala. Quando deixa por conta própria, ela só fala e fala. Imagine alguém andando de um lado para o outro e falando sozinho. Você acharia isso estranho e se perguntaria: se é ele quem está falando e quem está escutando, é óbvio que ele sabe o que vai ser dito antes de dizer. Então, para que fazer isso? Se é você que está andando de um lado para o outro, você está fazendo a pergunta e dando a resposta, você que está ouvindo, não é muito óbvio, né? Ele faz essa pergunta aqui para nós aqui. Então, é óbvio que ele sabe o que vai ser dito antes de dizer. Mas você já parou para pensar que você não sabe? Porque quem vai dar essa fuga aí é o seu subconsciente, que é o que a gente chama de ego hoje, né? Que é o subterfúgio, ele vai querer o mais fácil. Pô, não liguei pro Rui. Ah, vou ligar, não, tá tarde, não sei o quê. Aí entra a procrastinação, entra o medo, entra o bloqueio, a insegurança, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. E por aí continua. Ó, tá vendo como uma coisa vai puxando e se conectando na outra? O mesmo vale para a voz dentro da sua cabeça. Por que ela está falando? E você, quem fala, e é você quem escuta. E quanto essa voz discute? Com quem está discutindo? Quem poderia ganhar a discussão? Isso é de fato muito confuso. Escute. Acho que eu deveria me casar. Não. Você sabe que não está pronta. Vai se arrepender. Mas sou apaixonada por ele. Ah, vamos lá. Você também era louca pelo Tom. E se tivesse se casado com ele? Se observar com atenção, você vai ver que a voz está apenas tentando encontrar um lugar confortável para sossegar. Ela trocará de lado num instante se isso parecer ajudar. E não se cala mesmo quando descobre que está enganada. A voz simplesmente ajusta o próprio ponto de vista e segue falando. Se prestar atenção, esses padrões mentais se tornarão óbvios para você. É chocante perceber que a mente fala o tempo todo. Você pode até querer gritar com ela, na vã tentativa de calá-la, mas aí você vai perceber que isso é só a voz gritando com voz. Cala a boca, eu não quero pensar nisso, chega! Chega desses pensamentos intrusivos.
É a voz falando com a voz. Aí entra o lance de um curso em milagres, complementando isso aqui. Ó, a consciência, eu olhando aqui de cima, ó, meus pensamentos ali embaixo. Eu não tenho que ouvir essa voz. Eu tenho que ouvir o meu coração, a minha consciência, o meu ser, a minha essência. É isso que eu sou. O meu pensamento é aleatório, tá correndo um caminhão de coisa. Se eu não filtro ele, cale a boca, eu quero dormir. Por que você precisa falar o tempo todo? É óbvio que não dá para fazê-la se calar desse jeito. A melhor maneira de se libertar desse blá 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 incessante é recuar e olhá-lo de forma objetiva. Apenas encare essa voz como um mecanismo de vocalização capaz de lhe dar a impressão que há alguém aí dentro falando com você. Não pense nisso, apenas observe-a. Não importa o que ela diga, dá no mesmo. Não importa se diz coisas agradáveis ou maldosas, mundanas ou espirituais. Não importa, porque ainda assim não passa de uma voz falando dentro da sua cabeça. Na verdade, a única maneira de se distanciar dela é parar de fazer distinção entre coisas que ela diz. Parei de sentir que parte do que ela diz é você e parte não é. Se a está ouvindo falar, é óbvio que ela não é você. Você é quem escuta a voz, você é quem percebe que ela está falando. Você a escuta quando ela fala, não é? Faça com que ela diga olá agora mesmo. Faça sua mente falar olá para você. Olá. Olá, Flávio. Oi, minha voz. Olá, voz. Tudo bem? Repita isso algumas vezes. Agora grite olá aí dentro. Olá, Flávio. Tudo bem? Consegue se ouvir olá? Consegue se ouvir olá? É claro que sim, mesmo se você gritar em silêncio. Há uma voz falando, e há você que percebe a voz falando. O problema é que é fácil percebê-la, dizer olá. Difícil é ver que não importa o que ela diga. Tudo isso não passa de uma voz falando e você escutando. Não há absolutamente nada que ela possa dizer que seja mais do que você, do que o resto. Suponha que você esteja olhando 3 objetos: um vaso de flores, uma fotografia e um livro. E lhe perguntem qual desses objetos é você. A sua resposta seria nenhum deles. A sua resposta seria nenhum deles. Eu sou aquele que olha o que colocam à minha frente. Não importa o que ponham diante de mim, sempre serei eu quem está olhando as coisas, entende? Trata-se de um sujeito percebendo objetos variados. Isso também vale para a voz dentro da sua cabeça. Não faz a menor diferença o que ela diz. Você é quem tem consciência dela. Quando pensa que uma coisa que ela diz é você, mas a outra não, você perdeu a objetividade. Talvez seja tentador achar que a parte que diz as coisas boas é você, mas ainda assim é apenas a voz falando. Você pode gostar do que ela diz, mas ela não é você. Não há nada mais importante do que o verdadeiro crescimento, do que compreender que você não é a voz da mente. Você é quem a ouve. A menos que você entenda isso, continuará tentando descobrir, entre as muitas coisas que essa voz diz, qual delas é realmente você. As pessoas passam por inúmeras mudanças tentando se encontrar. Ele coloca aqui se encontrar entre aspas. Elas querem descobrir qual dessas vozes, qual desses aspectos da sua personalidade é quem realmente são. A resposta é simples, nenhum deles. Se você observá-lo objetivamente, verá que boa parte do que a voz diz não significa nada. A maior parte do falatório é apenas um desperdício de tempo e energia. A verdade é que a maior parte da vida vai se desenrolar obedecendo às forças que estão muito além do seu controle, a despeito do que a sua mente lhe diga. É como se sentar à noite para decidir se você quer ou não que o sol nasça pela manhã. Mas o sol nascerá de qualquer jeito. Bilhões de coisas estão ocorrendo nesse mundo. Você pode pensar quanto quiser e ainda assim a vida continuará acontecendo. Na verdade, seus pensamentos têm muito menos impacto no mundo do que você gostaria. Quanto estiver disposto a ser objetivo
e observar os seus pensamentos, você vai ver que a imensa maioria deles não tem a menor relevância. Eles não têm efeito sobre nada nem ninguém, apenas sobre você. Simplesmente faz com que se sinta melhor ou por diante do que está acontecendo agora, do que houve no passado ou do que pode ocorrer no futuro. É um desperdício de tempo tentar ficar torcendo para não chover amanhã. Seus pensamentos não mudam a chuva. Algum dia você verá que essa conversa interior incessante não serve para nada e que não há razão para tentar esconder tudo o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver que a verdadeira causa dos problemas não é a vida em si, mas a comoção que a mente cria diante dos fatos da vida. Vamos só terminar esse trechinho aqui, família, para não ficar muito grande, que já deu 20 minutos aqui, ó. Vou parar até por aqui. Nossa, esse livro aqui é muito mágico. Se a gente for ler aqui, a gente vai dar uma sequência amanhã. Então a gente vai parar aqui, beleza? E amanhã eu vou continuar com vocês. Para não ficar muito extenso, eu quero fazer uns videozinhos aqui de 10, 15 minutos, mas se vocês toparem, deixa nos comentários, gostarem, estiverem gostando da leitura, fala, Flávio, vamos meter bronca, continua aí, que essa leitura com o Leão aí tá top, tô gostando. Deixa o like também, viu? Bom, vou concluir aqui, trazer, ó, o que é a minha linha de raciocínio, tá? Os seus pensamentos, essas vozes que falam com você, ela na grande maioria do tempo, ela tá tentando causar um tumulto. E onde que eu falo que às vezes o nível de consciência que você tem que ter para você elevar a sua consciência para você poder entender o que você está pensando, você vai dar muito mais fluidez e objetividade para as coisas que você tem que fazer. Por isso que o lance, né, de meditar, de parar para silenciar a sua voz, até essa voz interna, para você conectar com a sua mente através da meditação. Você já parou, né? Eu falo isso muito em um curso em milagres. Você já parou para silenciar seus pensamentos, para ficar sem pensar em nada, assim, falar não, eu vou sentar aqui 1 minuto e vou ficar sem pensar em nada. O homem consegue fazer isso muito bem. A mulher tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque o homem, estudos mostram, né? O exemplo, o homem fica na caixinha do nada. Você já parou às vezes, né? Para as mulheres que são casadas aí, para os homens, às vezes o cara tá aqui, ó. Ele pega aqui, tá olhando assim pra frente, normal. Tá pensativo o que você tá pensando. Às vezes o cara não tá pensando em nada. O homem tem essa facilidade, né? É maravilhoso isso. Obrigado, gratidão, universo, essa facilidade. Só que a gente não usa essa ferramenta que nós temos, que é essa habilidade de não pensar em nada. Mas o não pensar em nada não quer dizer que você não consiga ouvir você. Mas ouvir quem? A sua alma, a sua consciência, se conectar com o Criador, se conectar com o seu espírito. É aquele momento que você senta, que você para conectar com o universo. As coisas, o sol não vai deixar de nascer amanhã porque você acha que porque o seu pensamento falou que não vai nascer. Igual sei lá, o mundo vai acabar. Não vai acabar. Se acabar, você fez o que você tinha que fazer. Às vezes, olha o Nostradamus lá, a preocupação dele era no futuro, 2000, o mundo vai acabar. Tá tudo aí do mesmo jeito, tá rodando. Quem morreu, morreu. Quem não morreu, tá aí também. A gente vai chegar, vai findar também o corpo físico. Mas essa consciência, esse nível maior de consciência da minha alma, ela vai para onde? Será que ela morre? Essa é uma pergunta que parece ser misteriosa, mas ela é uma pergunta que eu acredito plenamente que isso aqui não é o fim, tá? Isso aqui é uma ponte que nós estamos vivendo aqui fisicamente, tendo a oportunidade de fisicamente, e como propósito, acredito muito que viemos para evoluir a nossa mente, a nossa consciência, e não ser domado pelos pensamentos como somos hoje. Isso sempre houve desde os tempos antigos, né? E aquelas pessoas que sempre pensaram se destacaram, se conectaram com esse coletivo, com essa energia maior, com esse lado espiritual do universo, da simplicidade. Pode ver os caras que se conectam, que prosperam na vida, que estão fazendo diferença no mundo,
eles estão conectados no presente, pô, com as coisas simples, vendo as soluções. Eles não ficam sofrendo no futuro. Ele vê um problema e ele busca a solução, ele trata uma resolução. Então, o convite hoje, com essa leitura de hoje aqui, que nós vamos encerrar por aqui hoje, meu convite para você nesse dia de hoje, beleza? Faça uma reflexão sobre o que ele disse aqui, dessa voz interna. O quanto você tem que se colocar à disposição para silenciá-la e começar a ter domínio próprio da sua consciência para ela ser um filtro desses pensamentos e você extrair esses pensamentos e eles passarem por aqui. E eles te darem a sua execução, a sua objetividade de fazer o que o seu propósito te chama, o seu coração te clama. Que você faça essa reflexão nesse dia de hoje. Melhorou, gratidão por essa lição maravilhosa que tiramos dessa ferramenta poderosa e amanhã tem mais. Eu espero por você aqui. Esquece não, hein? Dá o likezão, curte, compartilha e tamo junto até depois do fim.